Listo. Muy bien, pues en principio, hola a todos, buenas tardes, buenas noches, buenos días. Bueno, bienvenidos a este tercer seminario de CMC, organizado por RedSeed y que está incluido en el proyecto de CITEC. Y para mí es un honor ofrecer este mensaje de bienvenida a todos los asistentes. Agradecer especialmente al doctor Tiago França Navés, miembro del Grupo de Brasil, por su aportación, ¿no? Por la explicación, por este seminario que nos va a ofrecer inmediatamente. Tiago Navés, para quien no lo conozca, es profesor adjunto de la Universidad Tecnológica Federal de Paraná. Tiene una maestría y un doctorado en Ciencias de la Computación de la Universidad Federal de Uberlândia. Sus áreas de conocimiento, de interés, incluyen agentes inteligentes, planificación en tiempo real, robótica, simulaciones, realidad virtual y desarrollo de juegos digitales en un enfoque de aplicación en la inteligencia artificial. Y también trabaja con desarrollo y asistencia a incubadoras, startups tecnológicas, aceleradoras y agentes inversores. Creo que esto es un resumen de la carrera profesional del doctor Navés. Deciros que en relación a estos seminarios, aunque ya está normalizado la realización de forma virtual, la diferencia horaria y en ocasiones las dificultades de comunicación según en qué momentos o según en qué zonas geográficas, en el fondo no limita. Primero, porque están grabadas y nos permiten acceder a ello y poder trabajar en el tema. Lo que hace es que genera una implicación que vaya más allá de la asistencia de un seminario y que realmente sirva de marco para el aprendizaje, el intercambio de ideas y el desarrollo de oportunidades de colaboración. Para continuar con nuestro trabajo de difusión y transferencia de los problemas económicos y sociales e intentar ofrecer posibles alternativas. Animo a todos los grupos a colaborar en las diferentes tareas que estamos cada uno desarrollando y a la vez interrelacionar, como estamos haciendo ahora con este seminario. Sin más preámbulos, paso la palabra al doctor Tiago França Navés de la Universidad Tecnológica Federal de Paraná, que espero disculpe mi castellano y me gustaría haberle podido hacer una presentación en portugués y que también me permita decir el título en castellano, más que nada para ajustarme al máximo posible, que si no me equivoco sería inteligencia de datos para la predicción y toma de decisiones en las cadenas productivas. Evidentemente es un tema muy interesante y gracias a esa aportación seguramente nos resolverá algunas dudas y también podamos encontrar alternativas y aplicaciones a problemas actuales. Muchísimas gracias a todos, bienvenidos y cuando usted desee, doctor Navés. Muito obrigado pela apresentação. É uma satisfação muito grande estar aqui no CMC com todos vocês, tendo esta oportunidade de falar sobre um tema tão relevante. Agradeço a introdução da Cefa, ao meu colega Genilson pela oportunidade e fico à disposição para, assim que terminar a apresentação, tratar de mais informações e aprofundar um pouco mais nesse estudo e nesse trabalho prático que rendeu para a gente um contrato de aplicação com empresas agropecuárias da região aqui do estado do Paraná. Vou compartilhar minha tela e dar início à apresentação. Mais uma vez, boa tarde a todos. O título, então, assim como a Cefa apresentou para vocês, é Inteligência de Dados para Predição e Tomada de Decisão em Cadeias Produtivas. O foco das cadeias produtivas são o agronegócio ou a agropecuária, uma atividade econômica muito forte no estado do Paraná e no Brasil como um todo.
As cadeias produtivas são um nome dado para processos que são produzidos em larga escala, desde a obtenção de matéria-prima até a criação de um produto final. Dentro do agronegócio, as matérias-primas geralmente são proteínas animais ou plantações, como soja, milho e outros cultivares. Uma vez introduzidos dentro de uma cadeia produtiva, eles se tornam produtos finais de destino a clientes, como, por exemplo, carnes processadas, embutidos e, por muitas vezes, alimentos e derivados como óleo, soja e outros produtos muito comuns em supermercados. Aqui no Paraná, as cadeias produtivas do agronegócio são caracterizadas por grandes unidades. Aqui trago exemplos de algumas unidades de uma agrooperativa chamada LAR, que tem mais de 40 unidades no estado do Paraná e possui um recorde dentro do Brasil no abate de proteínas de frango, porco e também na produção de derivados de soja e milho. À esquerda, por exemplo, aqui, podemos ver uma unidade de abate de suínos e, do lado direito, a parte interna de algumas unidades que tratam destes insumos. As cadeias produtivas produzem uma enorme quantidade de dados dentro de suas operações e há uma grande oportunidade de utilizar esses dados para o tratamento e a obtenção de inteligência e insights importantes sobre a operação dessas cadeias produtivas. Esse objetivo visa reduzir o uso de insumos, maquinários e componentes dessas cadeias e maximizar o ganho e a produtividade final das mesmas. Aqui trago alguns exemplos de inteligência de dados que estamos procurando fazer com essas cadeias produtivas. Redução no uso de todos os tipos de máquinas e equipamentos elétricos dentro da cadeia, maior aproveitamento da mão de obra humana, ou seja, uma melhor combinação de trabalho, descanso e uso em atividades técnicas. Economia dos recursos hídricos, como água, que são muito utilizados em todo o processo de uma cadeia produtiva do agronegócio. E também predição de doenças e amostragem de matéria-prima em laboratórios. A predição desse tipo de doença pode acarretar em economia muito grande caso seja feita antes das matérias-primas serem utilizadas. Uma questão que se torna a primeira e a maior barreira ao tentar produzir inteligência de dados em cadeias produtivas é a complexidade dos dados que são obtidos. Essas cadeias possuem diferentes unidades, diferentes tipos de maquinários e diferentes tipos de processos. Todos esses geram uma enorme quantidade de dados heterogêneos, dados que são muito diferentes uns dos outros. Esses se tornam, então, um grau de complexidade maior, pois precisam ser tratados e colocados dentro de um mesmo local em uma base comum, ou seja, colocados de uma forma homogênea para que possam ser armazenados e analisados por algoritmos de aprendizado de máquina. Outro grande problema é a origem dos dados, que é feita em diferentes locais, diferentes fábricas e através de diferentes processos. E, por fim, geram um grande volume e variedade que muitas vezes não é suportado por máquinas convencionais. É preciso computadores e servidores dedicados para o armazenamento deste grande volume. E, uma vez feito todos esses processos, entra as etapas de limpeza e organização, pois os dados estão espalhados e, sem essa limpeza, não é possível nem iniciar um pré-processamento dos mesmos. Trago aqui alguns exemplos de dados que são encontrados quando tratamos de cadeias produtivas do agronegócio. A gente pode ver, por exemplo, arquivos físicos em papel que trazem número de animais que são colocados dentro da cooperativa. À direita, tabelas no formato de planilhas que também são disponibilizadas
em grandes quantidades, em arquivos que superam, às vezes, até terabytes e possuem pouca organização. Também temos dados que são recebidos de diversos tipos de sensores presentes no processo da cadeia produtiva e no seu maquinário, e, por fim, dados que vêm de análises de laboratório, tanto de doenças, pragas, como também amostras do produto final que está sendo feito naquela unidade. Então, uma quantidade muito complexa e heterogênea de dados que precisa ser coletada e limpada antes do processo ser iniciado. Por isso, trago para vocês um dos pontos mais importantes deste projeto, que foi a construção de uma arquitetura de dados, capaz de suportar dados heterogêneos, vindos de diferentes locais e em grandes volumes e variedade. E assim, organizando, limpando e processando os mesmos para uso em inteligência e tomada de decisão. Para essa arquitetura de dados, 3 pontos eram extremamente importantes: o suporte para os tamanhos e tipos diferentes, a rápida extração, limpeza e organização dos mesmos, e uma capacidade de processamento para a geração de análises insights, ou seja, aplicação tanto de algoritmos de aprendizado de máquina, quanto algoritmos que reduzem o tamanho e a complexidade da base, como também algoritmos que fazem toda a limpeza. Por isso, gostaria de começar apresentando um diagrama que ilustra a arquitetura de dados produzida para processamento de inteligência em cadeias produtivas. A arquitetura é composta de 3 partes muito importantes. O que nós chamamos de Data Lake, essa primeira parte ao lado esquerdo. O Data Lake, que eu vou aprofundar um pouco mais logo após esse slide, é a parte onde há a coleta dos dados no seu formato original, ou seja, dados de sensores, planilhas, amostras de laboratórios e também dados físicos em papel. Todos esses dados, vindo de diferentes locais, são recebidos e processados para o Data Lake. O Data Lake é um conceito onde trabalhamos com dados, primeiramente, em um local onde eles são todos armazenados sem organização, sem processamento prévio, mas no seu estado natural, de origem. E ali dentro, a gente consegue criar o chamado mar de dados, ou seja, um local de muito espaço, muito armazenamento, mas todos os dados reunidos em um só local. Após o uso e armazenamento no Data Lake, nós temos o processo de ETL, o chamado extração, limpeza e processamento. Extract, transformation, direto para o nosso Data Warehouse. O Data Warehouse é a segunda camada da arquitetura, que, diferente do Data Lake, já faz a primeira limpeza e organização dos dados. O Data Warehouse se assemelha muito a bancos de dados tradicionais, sejam eles relacionais ou não relacionais. Aqui dentro, com os dados previamente organizados, temos a capacidade de começar a pensar em fazer análises utilizando algoritmos de aprendizado de máquina ou algoritmos que vão para o universo de apresentação de dados, ou o BI, chamado de Business Intelligence, a parte mais visual para os dados. Uma vez que o Data Warehouse está provido com esses dados, nós vamos para a última camada, os chamados Data Mart, uma camada de armazenamento onde os dados já estão prontos e processados e analisados. E aqui vão ser exibidos em forma de dashboards, de Business Intelligence, ou vão ser colocados em forma de relatórios a partir da análise feita com Machine Learning, ou aprendizado de máquina. Essa arquitetura, então, possui capacidade de coletar os dados e processá-los até a sua apresentação. Eu vou, em seguida, falar um pouco sobre cada house e, por fim, o Data Mart, apresentando alguns exemplos de partes do projeto que fizemos com ela. O Data Lake, então, é um conceito atual sobre primeira camada de armazenamento de dados.
Neles, a ideia é você obter diferentes formatos e unir todos esses dados num mar de armazenamento. O Data Lake tem uma característica interessante, que é a de apenas armazenar e manter os dados em seu formato original. Se o dado vier de uma planilha, ele continuará em uma planilha no primeiro instante, antes de ser processado. Se ele vier a partir de um sensor, em formato de tabela ou arquivo simples, ele também manterá este padrão. No Data Lake, então, a gente trabalha com dados não estruturados, semi-estruturados e estruturados. Contudo, quando levamos a arquitetura para um caso real, como, por exemplo, das cadeias produtivas do Paraná, nós vemos que pouquíssimos dados se apresentam como estruturados quando são coletados em sua origem. A grande maioria sempre está semi-estruturado e não estruturado. Esses são os formatos mais comuns de se encontrar quando levamos o projeto para uma aplicação real. Por isso, o Data Lake é uma etapa extremamente importante que necessita ser feita. Contudo, ele também tem uma responsabilidade. Qual responsabilidade é essa? Ao trabalhar com tantos dados não estruturados, ele precisa de ter uma estrutura robusta e rápida, pois esses dados somados ultrapassam muitos terabytes. E o seu processamento tem que ser feito de forma dinâmica. Para isso, nós escolhemos como tecnologia de base para a nossa arquitetura o Apache Hadoop. O Hadoop é um framework perfeito para ser um Data Lake, pois ele trabalha com armazenamento e processamento distribuído de dados. O processamento distribuído nos dá uma ótima oportunidade de tratar mesmo dados não estruturados a uma velocidade bem rápida. A base do Apache Hadoop é o HDFS, um sistema de arquivos distribuídos que usa a tecnologia de algoritmos do MapReduce. O MapReduce consegue, então, distribuir e organizar os arquivos em formato de chaves, e o sistema distribuído HDFS os encontra com extrema rapidez. Por isso, dentro do Hadoop, o HDFS trabalha da seguinte forma: ele ativa a distribuição da informação, ou seja, ele paraleliza o uso dos processadores, tomando, assim, uma grande vantagem em servidores e máquinas que possuem diversos processadores, pois ele aplica o chamado nó principal. O nó principal é um nó que controla toda a distribuição dos dados que estão no Data Lake do Hadoop. Este cluster responsável por gerenciar as operações, chamado de name node principal, cria os data nodes, que são chamados de workers, ou seja, nós escravos que ele usa para poder coordenar a organização dos dados neste Data Lake. Aqui eu tenho um exemplo onde o meu name node cria um primeiro worker e, a partir desse, cria diversos outros que estão organizando os dados. Se eu tenho dados de diferentes formatos, eu posso ter diferentes data nodes operacionalizando cada um deles. Isso é uma grande vantagem, pois eu posso manter os dados no seu formato original e ter diferentes espaços de nós que tratam deles. Então, o HDFS é uma primeira grande vantagem do uso do Hadoop. Em seguida, eu tenho uma imagem de um processamento feito diretamente com o HDFS em uma base utilizando o Hadoop. Essa é a interface básica do Apache que você consegue utilizar para fazer a coleta de dados no formato original. Bom, aqui ele organiza as diferentes colunas, você tem acesso e ainda consegue enxergar quais são os data nodes ou os nós escravos que estão operacionalizando. Junto com a DFS, então, temos o MapReduce, que é o algoritmo que consegue transformar todos esses dados em entradas chave-valor, muito parecido com uma hash table, ou tabela hash, tendo grande performance para organizar, encontrar e capturar qualquer tipo de dado, mesmo em Data Lake extremamente grande. No Data Lake, nós temos, então, a etapa de aquisição de dados. Para poder fazer uma aquisição eficiente, quando temos dados não estruturados, é interessante usar duas tecnologias. A primeira, chamada de Scoop, que é um responsável por importar dados de bases relacionais, ou seja, o Scoop é utilizado sempre que temos dados já colocados em bancos relacionais. E, quando os dados não estão assim,
estão em pastas, em computadores, servidores, ou até mesmo em arquivos de imagem, arquivos do tipo planilha Excel ou outro formato, nós usamos o Flume. O Flume é uma tecnologia que importa esses dados de outras fontes, podendo ser até máquinas externas a que está sendo usada a arquitetura. Com os dois, então, nós conseguimos fazer toda a aquisição de dados de uma cadeia produtiva e colocar esses dentro do nosso Data Lake, que já está com o Hadoop, o HDFS e com o MapReduce preparado para organizar estes dados. Essa, então, é a primeira etapa de nossa arquitetura, onde é feita toda a coleta de dados que foi exibida aqui no começo. Uma vez que temos um Data Lake muito grande, volumoso e com variedade, temos a primeira etapa importante para conseguir buscar fazer análises em um caso real, como o das cadeias produtivas do agronegócio. Continuando, iremos para a segunda etapa agora do Data Warehouse, que é o local que vai receber os dados do Data Lake já limpos e pré-processados em um segundo nível. No Data Warehouse, nós temos, então, mais tecnologias da Apache sendo usadas, o que é uma grande vantagem, pois a arquitetura construída é toda feita com tecnologias Apache, open source e também um grande poder de processamento. Aqui nós podemos ver que o HDFS já está trabalhando junto com o YARN, fazendo processamento distribuído, e com o MapReduce. Uma vez feito isso, temos, então, o nosso Data Lake pronto, e agora os dados serão passados para a segunda camada do Data Warehouse. O Data Warehouse, então, é um nível de armazenamento de dados que nós temos, então, informações já pré-processadas. Ou seja, elas podem estar organizadas de forma relacional, em tabelas entidade-relacionamento, ou podem estar colocadas de forma não relacional, mas já tendo, então, algum tipo de correlação feita no processamento anterior. A ideia é ter dados preparados para que os algoritmos de machine learning ou de exibição de dados em forma de dashboards possam ser usados. Para esse, então, vamos agora utilizar as tecnologias Hive e Pig, que se conectam às anteriores para formar a base do Data Warehouse. As próximas etapas serão faladas a seguir. Bom, o Hive, então, é um software utilizado para esquematizar um Data Warehouse, ou seja, montar tabelas ou organização para os dados pré-processados. Vocês podem ver que o Hive se conecta diretamente ao HDFS, ou seja, diretamente à tecnologia de armazenamento distribuído do nosso Data Lake. Assim, é possível, então, obter os dados e pré-processá-los ainda com grande rapidez, pois o sistema de arquivos vai controlar esse acesso e essa aquisição. A linguagem utilizada pelo Hive é muito próxima à linguagem SQL, uma linguagem de queries comum em bancos de dados. O Hive sempre foi uma excelente opção para o problema tradicional de sistemas de bancos de dados que tentam armazenar grandes quantidades e em diferentes formatos. Aqui em cima temos um exemplo de como o Facebook faz um armazenamento de muitos dados de diferentes formatos, como, por exemplo, os usuários e as informações do que eles estão consumindo e informações de diferentes páginas e arquivos internos da plataforma. Com isso, é muito complexo você conseguir gerir esses dados de uma forma rápida, sendo que eles estão em diferentes formatos. Por isso, uma solução usada há muito tempo pelo mercado é o uso do Hadoop em conformidade com o Hive. Por quê? O Hadoop, que é o nosso Data Lake sozinho, ele é muito bom para armazenar os dados no formato original. Contudo, ele não tem boa performance no tratamento e organização desses dados. Assim, o Hive é uma excelente opção, porque se integra direto ao primeiro e trabalha com tabelas, esquema, flexibilidade e tem plugins para trabalhar também com outros tipos de banco de dados. O Hive tem uma interface muito simples de uso, que a gente pode ver por aqui, onde ele consegue montar queries, escalar trabalhos de processamento e organização em tabelas. Então, acaba se tornando uma interface extremamente agradável para armazenar os dados com o Data Warehouse. Dentro do Data Warehouse, então, nós fazemos o processo, já falado anteriormente, de ETL, de limpeza e organização dos dados.
dentro da arquitetura que está sendo apresentada, todo o processamento feito por algoritmos utiliza a tecnologia chamada Spark. O Spark é uma tecnologia de interface programável da Apache que possui milhares de bibliotecas de machine learning e processamento de dados e também para exibição de dashboards. O Spark se integra em qualquer etapa da arquitetura, pois também é feito e mantido pela Apache. Por isso, uma vez que o dado está no Data Lake e vai ser enviado para o Data Warehouse, nós fazemos o ETL utilizando, então, bibliotecas do Apache Spark. O processo de ETL, então, é feito diretamente entre o Data Lake, totalmente transformado, e enviado para o Data Warehouse. O Spark, então, entra nesta etapa fazendo o trabalho. A linguagem do Spark é muito próxima à linguagem Java. E ele usa a JDK, no caso, máquina virtual do Java, para processar esses algoritmos. Uma vez feito o uso do Spark, é possível ver que ele tem uma alta capacidade de se integrar em qualquer etapa da nossa arquitetura. Desde as bases Data Lake, usando o seu core, criando batches de arquivos, processando e enviando para diferentes fontes. No caso, temos aqui o exemplo do uso do Kafka, uma tecnologia Java para controlar mensagens, e também brokers, que seriam etapas dentro da própria arquitetura. Então, é uma tecnologia muito interessante e muito poderosa, que auxilia na programação dentro da arquitetura, no tratamento de dados e na produção e análise com machine learning. Por fim, temos, então, o nosso Data Mart, última etapa a nível de dados da arquitetura. Vou retroceder até a imagem da arquitetura. Para falar um pouco sobre essa camada. Uma vez que fizemos o ETL e a limpeza dos dados para o nosso Data Warehouse, eles estão prontos agora para serem usados, então, nos Data Marts. O Data Mart, então, é uma camada que armazena um dado pronto, ou seja, ele foi processado e também analisado por alguma tecnologia. Essa análise pode ser no formato de relatórios provenientes do uso de machine learning, ou pode ser no formato de apresentação visual dos dados, seja através de dashboards ou outras interfaces visuais. Então, a ideia é que o Data Mart pode ser replicado em vários níveis, ou seja, é possível fazer diferentes Data Marts para diferentes análises. Posso ter Data Marts que processam dados com machine learning, como posso ter Data Marts com dashboards visuais. Todos eles construídos e mantidos dentro da mesma arquitetura. O Data Mart, então, é a parte focada em atender, no caso, a uma demanda específica da organização. No caso das cadeias produtivas, nós utilizamos o Data Mart para exibir relatórios, predições de dados e, muitas vezes, clusters que têm agrupamentos de dados que profissionais da própria organização da cadeia produtiva conseguem reconhecer padrões para identificar planos de ações e tomadas de decisão. Essa solução do Data Mart ela é menos custosa do que você tentar fazer a mesma atividade no Data Warehouse, ou seja, dentro do próprio armazenamento organizado, gerar insights, análises e esquemas visuais. Outra grande vantagem de um Data Mart é a possibilidade de modificá-lo sem afetar outras análises feitas de forma separada. Por isso, é uma camada muito importante numa arquitetura para inteligência de dados. O Data Mart, então, pode ser feito de duas formas. A forma dependente e independente. Do lado esquerdo, temos o exemplo de dependência, pois nós temos o Data Warehouse, certo? Sendo a principal tecnologia de dados pré-processados que vão extrair para diferentes Data Marts, ou seja, diferentes análises. O formato independente é aquele em que você, diretamente a partir do seu Data Lake, mas mais especificamente a partir do local onde os dados são coletados originalmente, você já executa o processo de limpeza por ETL e diretamente já envia para o Data Mart. Nessa etapa independente, o seu Data Warehouse ele é suprimido,
ou seja, ele fornece apenas a possibilidade de limpeza. Os dados não precisam ser previamente organizados dentro do Data Warehouse e são colocados diretamente para uso pelos data marts. Nós testamos as duas abordagens e vimos vantagem dependendo do problema da organização. Nas cadeias produtivas, quando temos, por exemplo, dados de origem a partir de arquivos já organizados, como, por exemplo, planilhas prontas e bancos de dados relacionais, é interessante utilizar o tratamento diretamente pelo local de aquisição do arquivo, apenas com a limpeza e já um processamento utilizando machine learning. Quando temos dados heterogêneos, ou seja, dados em diferentes formatos, nós percebemos que a primeira abordagem tem grande vantagem, pois essa organização dos dados em um data warehouse, muitas vezes relacional, dá para nós grande possibilidade de fazer melhores análises, pois os dados em sua origem estão todos em formatos diferentes. Bom, o Datamart também faz forte uso da tecnologia Spark, pois o Spark tem diferentes bibliotecas para processamento dos dados com o objetivo de fazer análises inteligentes. Com o Spark, nós podemos ver que ele possui um ecossistema para diferentes tipos de processamento. Começando aqui pelo nosso Spark ML. O Spark ML é a biblioteca de Machine Learning, ou aprendizado de máquina. Aqui temos diferentes e diversos algoritmos para predição, clusterização e tomada de decisão, como, por exemplo, árvores binárias, árvores B, árvores de florestas randômicas e também algoritmos como, por exemplo, redes neurais convolucionais. Além do Spark ML, temos, por exemplo, o GraphX. Esse é uma tecnologia para geração e processamento de grafos, onde é possível exibir correlação entre dados analisados de forma visual. Uma ferramenta bem poderosa para gerar insights junto com profissionais da cadeia produtiva, pois eles podem analisar a inter-relação entre os dados no grafo para descobrir padrões de tomada de decisão internos da organização. Além desse, temos, por exemplo, o Spark SQL, que nos permite, então, processar e obter novos dados diretamente do Data Warehouse, ou até mesmo do nosso Data Lake, e o Spark Streaming, que faz análises em tempo real. Com o Spark Streaming, é possível montar dashboards interativos com mapas e outras ferramentas que fazem análise em tempo real. Se novos dados forem obtidos dentro da arquitetura, é possível que o seu Datamart exiba modificações em tempo real, assim que os dados são submetidos para a arquitetura no mesmo momento. Uma ferramenta extremamente importante para a manutenção de análise e inteligência de dados em tempo real. Por fim, temos o BlinkDB, uma tecnologia também de SQL do Spark para a integração de dados. O interessante ao utilizar o Spark do Datamart é que ele também faz uso da tecnologia chamada YARN, que é a tecnologia que faz processamento distribuído dentro da Apache. Com ele, então, nós conseguimos, além de ter um data lake processado de forma distribuída, também executar esse processamento aqui na parte de análise. Ou seja, os algoritmos de qualquer uma dessas bibliotecas pode ser usado dividindo processadores e aumentando o poder de processamento dos seus dados. Isso se torna uma vantagem muito grande para quando a organização, a cadeia produtiva, possui máquinas com grande poder computacional dentro de suas unidades. Bom, aqui agora eu trago alguns exemplos do uso da arquitetura para a inteligência de dados nas cadeias produtivas. Esta é uma imagem de como fica ou como é a organização de um nó da arquitetura ao receber dados na coleta dentro do Data Lake. Reparem que sempre vai ter um nó master e esse nó possui tecnologias de toda a arquitetura combinada. Por exemplo, uma máquina virtual Hadoop simulando o nosso Data Lake,
Scoop e Flume, tecnologias para coleta de dados. Hive, nossa tecnologia para Data Warehouse. E o HDFS trabalhando aqui, juntamente com o Spark, para fazer processamento e limpeza dos dados e também análise de inteligência no Datamart. Esse é um nó master. Esse nó master cria réplicas aqui embaixo, sendo uma, duas ou até N, dependendo do processamento das máquinas, com unidades específicas das tecnologias de arquitetura para executar qualquer tipo de processamento, seja ele nas camadas iniciais, seja ele nas camadas finais do Datamart. Bom, aqui eu trago, por exemplo, imagens de como o tratamento é feito utilizando a interface da arquitetura com o Apache. Aqui nós temos, então, nós distribuídos, processando diferentes partes de dados com MapReduce e abrindo o escalonamento de trabalhos, ou seja, colocando de forma distribuída trabalhos de processamento, limpeza e extração de dados. Aqui nós temos exemplos de exibição em um Datamart visual de dados processados no Data Warehouse e enviados para um Datamart, utilizando, então, bibliotecas do Spark. Exemplo de dashboard visual utilizando tecnologias de mapas com o Spark. E tecnologias para análise, no caso, de algoritmos que foram processados com machine learning. No caso aqui, montando predições dentro da organização para dados internos das cadeias produtivas. Aqui, um escalonamento de trabalho com um algoritmo de predição, visto aqui anteriormente, sendo construído através do uso do Spark. Aqui eu tenho uma imagem que aumenta um pouco as métricas da predição feita com os dados, como, por exemplo, o erro quadrático da predição e dados de tempo para os coeficientes que foram gerados. Então, esses dados produzidos aqui podem ser exibidos no formato visual também. E, por fim, aqui, um uso em operação da arquitetura com controle de processamento, uso de hardware interno de armazenamento e também de processadores sendo, no caso, consumidos. Assim, nós podemos também monitorar como a arquitetura está lidando com os dados que estão sendo feitos nas máquinas da cadeia produtiva. Bom, com isso, eu chego à etapa final desta apresentação, dizendo que o grande objetivo do trabalho foi criar uma arquitetura que fosse capaz de suportar os dados desde a etapa mais complexa de coleta dentro das diferentes organizações de uma cadeia produtiva agropecuária, até o tratamento desses dados e, futuramente, organização para uso com algoritmos de machine learning na geração de inteligência de dados para tomada de decisão dentro da cadeia produtiva. A arquitetura se mostrou robusta em todas as etapas que foram necessárias, com grande destaque para a coleta dos dados, que foi apresentada para nós como o maior desafio quando começamos a lidar com este problema. Também conseguimos bons resultados de processamento e análise compatíveis com grandes volumes e grande variedade de dados. Essa etapa, muito importante, pois utilizar tecnologias diferentes poderia causar perda de tempo e redução no processamento dos dados ao trabalhar, então, com tecnologias diferentes. Usar o ecossistema da Apache para montar a arquitetura foi uma grande vantagem, pois os dados são processados, repassados e distribuídos dentro das mesmas tecnologias. E, por fim, nós também conseguimos lidar com o problema de tratar os dados, mas também exibir eles em diferentes locais, dada a complexidade da cadeia produtiva. A cooperativa LAR, cooperativa do agronegócio, que foi o caso de teste dessa arquitetura, possui unidades distribuídas num raio de até 350 quilômetros de distância. Ou seja, a organização possui locais distintos aonde as análises precisam ser entregues
e os dados coletados. Por isso, nós encontramos uma grande vantagem numa arquitetura de dados que é colocada dentro dos computadores da própria organização, diferente das abordagens utilizadas de nuvem, como, por exemplo, Amazon AWS ou Microsoft Azure. E com isso, eu finalizo, então, esta apresentação desse seminário. Deixo aqui o meu obrigado a todos os ouvintes, a todos os presentes e a oportunidade, e convido todos a conhecer o Laboratório de Aprendizado de Máquina e Imagens Aplicados à Indústria, o LAMIA, laboratório cujo eu sou o coordenador e local onde esta pesquisa foi feita e diversas outras são, no caso, executadas diretamente com parceiros e empresas com aplicações reais. Muito obrigado a todos. Genial, muchísimas gracias al doctor Thiago por esta presentación. Es sumamente interesante. Daremos la oportunidad a Jenilson. El doctor Jenilson es coordinador del Grupo Brasil. Decir algunas palabras con relación a la aportación que nos han brindado el día de hoy y después pasaríamos a preguntas de la audiencia. Muchas gracias, Thiago. Essa é uma apresentação muito importante, pois, como o Thiago disse, que é o setor agropecuário aqui em nossa província é muito forte e há muita necessidade, né, de tratar os dados e aún mais, né, com a inteligência artificial, machine learning. Todos estes processos, né, são mais inteligentes e, claro, se supõe, como disse o Thiago, não, se supõe aí uma economia de pessoas, de personal, não, e, claro, e supostamente por dinheiro, não, que a indústria está aí para isso e quanto mais, né, os dados são melhores para tomar as decisões, é melhor. Se tenéis alguma pergunta, e se algo se quedou que a gente não se enterou muito, pode perguntar que estamos aí para responder, ¿vale? De acuerdo, gracias. Yo quería preguntar, entiendo o me ha parecido entender que esa misma tecnología la están aplicando en la industria productiva más allá del sector agropecuario. ¿Es así? ¿O hay ciertas diferencias? Obrigado pela pergunta. Sim, o estudo de caso dessa tecnologia foi agropecuária. Contudo, dentro de nosso laboratório de pesquisa, essa mesma arquitetura de dados já está sendo utilizada em outros casos de uso. Vou citar um deles. Temos hoje a construção de uma plataforma de monitoramento de doenças a partir do vírus da dengue. Dengue, chikungunya e zika vírus. Essa plataforma utiliza dados capturados dentro das cidades através de agentes de combate ao mosquito da dengue, dados de laboratório e tenta prever surtos de casos da dengue com até 20 dias antes do mesmo acontecer, utilizando, além dos dados coletados dentro do município, dados climáticos de temperatura, umidade do ar e histórico de casos de dengue dentro do Brasil e de suas províncias para essa predição a surtos de dengue. Fora esse caso, também temos o uso da arquitetura em mais um projeto que visa, no caso, tratar de informações e dados provindos de redes sociais para alertar popularidade de empresas perante a seus clientes. Esse estudo, então, utiliza muitas cargas de dados extraídas de APIs ou APIs de redes sociais para análise de sentimento e determinação da qualidade do serviço
de diferentes empresas a partir da visão do seu usuário. Então, a arquitetura se mostrou capaz de suportar diferentes casos de uso. Genial. Aquí también tenemos una pregunta en el chat. No sé si Jenilson lo quieras preguntar. A pergunta é, como você considera ser o principal desafio na quantificação das cadeias produtivas na América Latina? Excelente pergunta. Neste trabalho, nós firmamos um contrato de prestação de serviço com a cooperativa LAR. Essa cooperativa está entre as 5 maiores do Brasil. Por isso, ela apresenta um bom grau de maturidade em relação à extração de dados de seus maquinários e organização primária destes dados. Isso foi de grande ajuda para a execução deste caso de uso. Mas nós também sabemos que outras cadeias produtivas podem não ter este mesmo grau de maturidade com os seus dados internos. Então, eu vejo que hoje o maior desafio para a consolidação de inteligência de dados dentro de cadeias produtivas é, inicialmente, a consolidação de uma cultura básica de organização e coleta de dados pelas próprias cadeias. Pois, quando precisamos criar essa cultura antes de executar o caso de uso, o projeto fica muito complexo e muitas vezes ele pode gastar muitos mais anos para ser desenvolvido. Por isso eu creio que é necessário, primeiro, auxiliar cadeias produtivas a criarem uma cultura interna de organização primária de seus dados. Uma pergunta, Tiago. E este software, como o framework, são gratuitos ou tem que pagar? São todos gratuitos e código aberto, open source. Uma grande vantagem, pois a comunidade do Apache também é muito grande. Ou seja, muitos problemas e dúvidas que foram sendo obtidos durante a construção da arquitetura, pudemos sanar com a própria comunidade da Apache. Um último detalhe importante, que eu não mencionei nesta apresentação, é que essa arquitetura hoje está virtualizada. Ou seja, ela é utilizada a partir de um container, usando tecnologia, no caso, de virtualização. No nosso caso, nós usamos o Docker. O Docker é hoje a principal tecnologia para virtualizar containers de aplicação. E por que isso é uma última vantagem muito importante? A arquitetura possui muitas bibliotecas e tecnologias conectadas. O grau de complexidade de criação desse ambiente é muito grande. Por isso, para facilitar o uso por diferentes pessoas dentro do projeto, nós virtualizamos o ambiente utilizando um Docker e o pesquisador só precisa pegar a imagem da arquitetura e executá-la num ambiente separado na sua máquina, utilizando o Docker. Isso foi de grande valia para facilitar o uso contínuo desta tecnologia. Genial, perfecto. ¿Alguien más? ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Yo tengo una pregunta. Voy a ver si me hago entender bien. En la arquitectura del sistema es altamente compleja porque hay miles de variables. ¿Esta arquitectura en un inicio responde o tiene que ver con los problemas que existen en el sector o con los tomadores de decisiones? Es decir, el sistema tiene que responder específicamente algunas preguntas que se tienen o problemas, y entonces la arquitectura del sistema depende de esas preguntas, o es al revés.
se genera el sistema, la arquitectura, se conectan todos los puntos de extracción de información y después con algoritmos de machine learning se obtienen respuestas. No sé si me di a entender. Entendi perfeitamente, uma ótima pergunta. A arquitetura, ela é genérica, ou seja, ela pode se adaptar a qualquer tipo de problema. Contudo, como você mesmo disse, uma etapa muito importante e complexa é, inicialmente, entender quais são os problemas que a cadeia produtiva ou organização que você está lidando possui. Pois é necessário entender quais são as fontes de dados e quais dados são importantes para o problema. Pois a arquitetura consegue extrair dados mesmo usando dados organizados, que são dados já estando em arquivos de planilha ou banco de dados, com arquivos de diferentes formatos. Por isso, é importante compreender quais são importantes, quais desses são os mais importantes, para organizá-los em computadores, sendo esses computadores a fonte primária de coleta dos dados. Essa etapa é muito importante e, sem dúvida, uma das mais demoradas quando se inicia o projeto. Por isso, a presença das pessoas da própria organização é muito importante, pois elas são o melhor guia para entender quais dados são mais importantes. Um segundo complemento à sua pergunta, nem toda análise utilizando machine learning ou mesmo colocando dashboards visuais vai responder a perguntas que os participantes da organização precisam para tomar decisão. Por isso, muitas vezes, é preciso envolvê-los no entendimento para que sejam geradas análises de relatórios ou até visualizações que não possuem tomada de decisão. Mas, quando o integrante da cadeia produtiva observa aquela análise, ele consegue tomar uma decisão. Então, esse tipo de análise também é importante ser feita e coloca os atores da cadeia produtiva e organização dentro de todo o processo, desde a ajuda em identificar quais dados têm que ser coletados, até a tomar decisão com análises que são feitas de forma intermediária. Genial, muchísimas gracias y le felicito por esta aportación que es muy, muy interesante. Creo que alguien más de la audiencia que tenga alguna pregunta. Martín, ¿sí? Boa tarde, doutor. Boa tarde. Minha pergunta é: a logística inversa está incluída na arquitetura de dados, ou seja, o impacto ambiental generado pelo uso de embalagem na cadeia de suministro ou suprimento? Bom, você compreende? Sim, compreendi. Você quis dizer em relação ao uso de embalagens, ou seja, o uso das tecnologias? Seria isso a pergunta? Sim. Sim. E essa parte ela é muito importante também, pois o uso das tecnologias da Apache são feitas com base, então, em máquinas virtuais do Java. Com isso, nós temos, então, um grande problema ao integrar a tecnologia em novos computadores. O uso das máquinas virtuais pode ser feita ou atrasada por falta de atualização ou até mesmo de requisitos de bibliotecas. Por isso, eu citei anteriormente que é muito importante virtualizar essa tecnologia. Virtualizar é o processo, então, de embalar toda a tecnologia com suas bibliotecas pré-instaladas num ambiente separado. Esse ambiente separado, então, ele é transformado em uma imagem utilizando a tecnologia do Docker, e com o Docker nós conseguimos, então, colocá-lo em diferentes máquinas neste ambiente isolado, sem ter que instalar nenhuma biblioteca ou afetar o ambiente de sistema operacional da máquina que está recebendo. Então, para um correto funcionamento sem problemas, a virtualização da tecnologia, da arquitetura e de todas as suas bibliotecas é muito importante. Nós tivemos essa aplicação
inclusive em servidores com grande processamento, no caso, um servidor próximo a uma máquina DGX100 da NVIDIA, que possui um processamento gigantesco de dados, e, utilizando a virtualização, foi possível utilizar a tecnologia sem grandes problemas de bibliotecas ou versões de máquina virtual do Java. Muito obrigado. Desculpe meu português, doutor. Está ótimo. Muchas gracias, Martín. ¿Alguien más que tenga una pregunta? Bien, en caso de que no, le damos la palabra a la doctora Cefa Boria. El audio. Muchas felicidades, doctor Tiago Navés. Ha sido una presentación muy interesante. Creo que se ha roto la dificultad del idioma y por ello creo que es bueno darle un reconocimiento y evidentemente el agradecimiento más sincero por su labor. También quiero reconocer la labor de todas aquellas personas que con su esfuerzo y apoyo han hecho posible la celebración de este seminario. Y por último, y no menos importante, a todos los participantes, que realmente sin su colaboración, sin su trabajo y su tesón, pues no podríamos avanzar en este proyecto que estamos haciendo conjunto. Muchas gracias a todos y espero que haya sido tan satisfactorio como lo ha sido para mí. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, doctora Cefa. Gracias, doctor Tiago. Gracias al coordinador Jenilson. ¿Gusto decir algo más? Muchas gracias. Muchas gracias. Obrigado pela oportunidade. Obrigado. Que vaya muy bien a todos. Seguimos en contacto y estaremos subiendo este video a nuestras redes. Ya les colocaremos la información de manera oportuna y con los coordinadores regionales de CIEMSI. Gracias. Chao. Gracias, hasta luego. Obrigado, Tiago.